em casamento, aliás, eu vou recordar uma coisa que eu já coloquei numa live, que está no canal, já está no canal. Falando nisso, nós estamos em atraso com o canal, mas logo ele entra em sintonia e no ritmo. A gente tem várias lives novas gravadas que ainda não estão no canal, mas mesmo assim, continue divulgando o canal, continue assinando, inscrevendo, né? Eu insisto em falar em assinar, mas inscrevendo-se no canal Sônia Divine, compartilhe com os amigos, faça comentários. Vocês abrem uma live, vê uma live, assiste a live, gostou da live, faça comentário. Tem um espaço logo abaixo do vídeo que diz assim, deixe o seu comentário. Quando a gente faz um comentário num vídeo que a gente vê, que a gente gosta, quando a gente faz um comentário, esse comentário chama a atenção do YouTube. Daí o YouTube passa até a indicar o canal, a live para outras pessoas, o vídeo para outras pessoas. Então, quando vocês ouvirem um canal, gostou, viu uma live da Sônia Divine, gostou, compartilhe e faça um comentário também. Né? Coloca lá um like, que eu gostei, tudo isso é muito importante para o canal, para ele sobreviver, porque ele é um canal gratuito, dedicado a vocês. Então, eu estou com dúvidas sobre convivência, tem lá convivência. Estou com dúvidas sobre casamento, tem lá sobre casamento. É um destes sobre o casamento, que eu falo que o casamento é uma sociedade, porque o casamento é uma sociedade, é uma empresa, como se nós abríssemos uma empresa mesmo, para pagar o CNPJ, a inscrição federal, a inscrição estadual, contratar funcionário, vender alguma coisa. Então, nós precisamos vender o quê? O que nós vendemos no casamento? O melhor de nós. Agora, como que você quer que o casamento faça um sucesso, tenha um sucesso, se você está vendendo o seu pior? Está sempre ranzido, está sempre mal-humorado, está sempre gritando, está sempre não colabora. A esposa fala assim, nossa, estou com desejo. Gente, olha, isso é a coisa mais gostosa do mundo que existe para uma mulher. Ela fala assim, nossa, estou com desejo de comer tal coisa. E o marido fala, então vamos fazer, então vamos comprar, vamos ir lá. Não, você não está grávida, você está com desejo. O filho de Deus, é só quando você está grávida que você tem desejos? Nós temos desejos, sim. Um pouquinho antes aqui de começar o canal, eu estava falando para o Toninho que eu vi uma receita hoje no canal vegano, eu assino um canal vegano, e uma receita de um bife acebolado ao molho madeira, onde o bife é aquele cogumelo shimeji. Eu nunca comi esse cogumelo e eu não sei se eu gosto ou não. Que fique bem claro isso, porque tem um outro cogumelo, shiitake, né, Toninho? É assim que fala? Shiitake. Shiitake. O shiitake eu não gostei. Mas o Toninho disse que eu não gostei porque a gente comprou a forma seca e ele tem cheiro de mofo e parece que você está comendo feno. Se vocês nunca comeram feno, eu também sou formada em agropecuária e quando a gente estava fazendo silagem, a gente mordia o feno para ver se estava bom de açúcar, a dosagem da quantidade de cana de açúcar que ia. Né? A gente mordia entre aspas, os estagiários malucos que estavam lá trabalhando, né? Não que as pessoas estavam fazendo isso. É igual comer ração de cachorro, né? É lá, igual comer ração de cachorro. Para quem nunca assistiu a Máquina Mortífera, onde o Mel Gibson ficava comendo ração de cachorro o tempo todo porque ele queria parar de fumar, o shiitake seco, para mim, teve o mesmo gosto. Mas o shimeji eu não conheço. E o bife é esse buquê de cogumelo. Você compra ele num buquê e ele é feito lá. Então, eu falei para o Toninho assim, nossa, mas eu vi uma receita hoje vegana que eu fiquei
babando, com água na boca. Espero que ele seja tão gostoso quanto na hora que eu for fazer, porque às vezes a gente se decepciona. Então, sim, nós temos desejos, sim, nós temos vontades, e eu quero lembrar aqui que vontade, a Silvana e a Elaine devem estar pensando assim, meu Deus, eu sofrendo aqui, porque a Sônia falou para mim ficar um tempo sem comer carne, sem comer proteína animal, ela me fala de um bife vegano. Olha, é bom que fique claro que eu sou vegetariana, eu não sou vegana, mas eu utilizo muito das receitas veganas. Qual a diferença do veganismo com o vegetariano? O vegetariano come ovos e derivados de animais que não matam o animal, por exemplo, leite, queijo, ovos, mel, essas coisas que o animal não morre. Esse é o vegetariano. O vegano não consome absolutamente nada de animais, nada, nem de mel, nem mel. Ai, mel no animal é inseto, interfere na natureza. Então, quem segue o veganismo não consome nada que interfere na natureza nesse aspecto de causar mal para a natureza. É uma bandeira que eu defendo muito porque nós temos, sim, uma atitude, às vezes, não humana com os outros reinos do lugar onde nós moramos. Mas não é só com os animais. Olha que coisa linda lá, o da Zaire. Mas não é só com os animais. A gente vê esse estrago também no reino vegetal. Basta a gente ver a agressão que são feitas nas florestas, nos mares, nos rios e por aí afora, e essa agressão são feitas por nós. Já a gente às vezes cobra do governo e tal, mas ela não é só deles a responsabilidade. Quando nós jogamos um lixo no rio, a gente não tem ideia, mas esse lixo pode chegar no mar. Quando nós pegamos não reciclamos o nosso lixo, esse nosso lixo pode chegar nos rios, nos mares e por aí afora. E nós sabemos da quantidade de animais que morrem por causa da agressão humana. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, eu defendo muito a bandeira da ambientalista, menos um lixo. Por exemplo, uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, por que usar copos descartáveis no carro? Leva um copo de plástico no carro, você utiliza a sua água e depois você traz o copo para casa para lavar, então não fica descartando. O plástico, ele não vai dissolver com pouco tempo. Porque não levar sacolas no supermercado para diminuir a quantidade de sacolas? Porque não levar o seu lixo, levar uma sacolinha, um saquinho, qualquer coisa na sua bolsa para descartar o seu lixo? Porque não colocar o lixo nos cestos de lixo? E quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, Sônia, mas isso não é nada, é aquela historinha do beija-flor tentando apagar o incêndio da floresta. É verdade, só que o beija-flor está fazendo a parte dele, e nós também podemos fazer a nossa parte. Uma coisa que eu acho assim estranha, eu acho estranha, tá? É uma opinião minha. Vamos colocar um parênteses bem grande nisso. Você convida pessoas para as refeições na sua casa no Natal, por exemplo. No Natal, por exemplo. E aí você coloca na mesa tudo que é diabo de coisa, desculpa, diabo, coisa descartável, prato descartável, garfo descartável, copo descartável. Eu fico olhando para aquilo, quando eu vou num lugar e tem essas coisas, eu não falo nada.
Eu não comento nada, porque você é convidado, o convidado não dá palpite, como carona também não dá palpite. Mas, gente, eu me sinto tão triste, tão menos divine, porque eu não merecia um prato bonito, um talher lindo, eu não merecia uma taça maravilhosa, eu mereci copos descartáveis, pratos descartáveis que não têm equilíbrio, porque às vezes em algum lugar que você vai, você precisa fazer a cozinha americana, aquela que você se serve e come, segurando na mão, vai para no sofá, chama cozinha americana. E aí você está com um bendito de um prato descartável, que ele fica, você não consegue cortar o alimento, a faca você tenta cortar e ela quebra, e eu fico assim, meu Deus, eu não tenho valor algum nessa casa, eu não volto mais. Pode morrer de me convidar, que eu não volto mais. Eu não tive valor algum. Você entendeu? Sem contar as sacolas e sacolas e sacolas de lixo que você vai jogar na natureza. Então, não importa se os seus pratos são antiguérrimos, se os seus talheres são antiguérrimos, se o seu copo não é de cristal, se a sua taça é de vidro, não é de cristal, mas ofereça o seu melhor para as pessoas. E também oferece o melhor para você, tipo assim, será possível que você merece um prato descartável, um copo descartável? E aí a pessoa diz assim para mim, assim, Sônia, mas acontece que fica um monte de louça para lavar, um monte de coisa. Ô, criatura de Deus, se você não quer ter trabalho, não convida ninguém. Ora as bolas, não convida ninguém. Na minha casa, nenhum convidado lava louça. A Lida já veio na minha casa e ela sabe disso. Não lava louça na minha casa. Porque também eu não lavo louça na casa de ninguém. Pode até pedir que eu não lavo, porque eu sou convidada. Na minha casa ninguém lava. Entendeu? Então, poxa vida, você convidou uma pessoa para ir na sua casa. Você convidou. Você está linda, maravilhosa, maquiada, bem vestida, extraordinária, e está usando talheres de plástico. Tenha santa paciência, né? Então, vocês já sabem que eu odeio isso, eu detesto isso, eu acho uma desvalorização total, é uma forma medíocre de pensar, e se vocês utilizam isso, muda rapidamente esse hábito negativo. É um hábito negativo. Por que é um hábito negativo? Você está desvalorizando você mesmo. Baixa autoestima. Porque não é possível que você não merece um prato, um talher e um copo ou uma taça. Não é possível que você não merece isso. Segunda coisa, você está desvalorizando a natureza. A natureza agradece a criatura de Deus que não joga lixo nela e protege ela, a natureza, a terra, o ambiente que nós vivemos. Meus amigos, é a nossa casa. A nossa casa não é onde nós dormimos e onde nós moramos. A terra é a nossa casa. Quando você... trabalhei 12 meses e vou tirar um mês de férias, 15 dias de férias, vou viajar, a Lia viajou esses dias, vou conhecer Maceió, foi para o lugar que ela foi. Você foi conhecer um pedacinho da sua casa, a casa que você mora, chamada terra. Você vai lá, fica encantado, faz foto, faz isso, aquele outro, e depois você está andando na rua, utilizando um copo de plástico e jogando na rua. Ou então você joga na lixeira, mas que vai ficar 500 anos para dissolver. Me poupe, né? Me poupe. Sabe? Aprenda a utilizar coisas de vidro. Aprenda a utilizar coisas que você pode levar para a sua casa. Você pode usar um copo de plástico no seu carro e traga de volta para a sua casa para lavar. Você não precisa descartar e jogar fora. Então, vamos aprender a respeitar a nossa natureza e vamos aprender a respeitar a nós mesmos, nos autovalorizarmos. Às vezes, nós queremos que as pessoas nos valorizem. Eu queria tanto
tanto, tanto que o esposo me visse a pessoa maravilhosa que eu sou. Mas eu só penso para baixo. Eu só fico triste. Eu me dou o direito de comer num copo plástico para não sujar louça na cozinha. Eu vou na cozinha e eu posso fazer um arroz maravilhoso, faço um arroz que é uma porcaria. Como assim? Porque às vezes a pessoa vai lá na cozinha e faz arroz branco. Sabe aquela história? Sabe aquela história de macarrão a óleo e alho? Eu acredito que quem inventou essa coisa de macarrão, óleo e alho estava com preguiça, não é possível, uma coisa dessa. A pessoa só podia estar com preguiça. Não tem massa branca com alho. E alho, se ele aparecer demais, ele é insuportável. Ele é um condimento. Eu já expliquei a semana passada para que serviu os condimentos, para conservar carne podre. E aí você faz demais. E aí aquele negócio, você olha para o seu prato assim, fica pensando assim, meu Deus do céu. Então, se você vai se você quer fazer um macarrão branco, você acha que, não quero fazer um macarrão molho vermelho, vai lá, faz um macarrão com creme de leite, faz um creme bem gostoso, coloca bastante cogumelo. Se você for carnívoro, bota lá os seus pedaços de carne, coisa parecida, e faz um macarrão apresentável. Você está valorizando você. Eu não vou fazer isso porque o meu marido não merece. Ótimo, maravilha, teu marido não merece. Vamos fazer de conta que ele não merece mesmo. Vamos fazer de conta que ele é um traste. Nós temos que fazer as seguintes perguntas. Eu sou um traste também? Eu não mereço uma coisa especial? Eu não sou divina o suficiente para um prato especial? Eu falei para o Toninho hoje, só para vocês terem uma ideia, eu falei para o Toninho hoje, mas eu estou com uma vontade de comer um lanche igual as pessoas fazem. Eu deixa comigo. Vou fazer um lanche, vou quebrar a sua dieta, que eu estou 30 dias veganismo, não comer nada de animal. Vou quebrar a sua dieta. Aí ele foi lá, fez ovo, colocou kefir temperado no limão, no azeite, pimenta do reino moída na hora, na rorita, com um pouco de pimenta rosa, um salzinho grosso, batidinho, alface, tomate, pãozinho aquecido na chapa, cortado a juliana. É um prato divino para uma divina. Entendeu o que é um lanche? Aí tem gente que faz pão com uma salsicha no meio. Gente, tem misericórdia de uma coisa dessa. Você pode até comer a salsicha, mas bota mais coisa ali que você merece. Entenderam, gente? A gente precisa se valorizar. Se a gente não se valoriza, se a gente não sabe o nosso valor, como é que nós vamos ter autoestima? Tudo começa nesse ponto de partida, a autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é a nossa capacidade de saber o nosso valor, saber que somos um diamante 18, 30, 52, 1 milhão de quilates. Sem jaça. Sabe o que é jaça? Tem diamantes que têm jaça, tem diamantes que têm defeito. Nós somos diamantes sem jaça, sem defeitos. Então, a gente tem que entender isso, eu tenho que me valorizar. Eu acordo de manhã, e nós temos que acordar com esse valor integrado em nós. É uma força que vem aqui, do estômago. É uma força do estômago. O nosso sistema gástrico, ele segura toda a força do nosso organismo. Parem para pensar na seguinte coisa. O nosso sistema gástrico tem que separar, decompor através do suco gástrico a alimentação que jogamos lá mal mastigada
Por que mal mastigada? Porque a criatura nasce desdentada, depois ganha dentinhos de leite que é para aprender a mastigar, depois ganha dentes permanentes, que é a partir do momento que você aprendeu a mastigar. 32 dentes e mais 4 para uma emergência, que é chamada de juízo. Nós deveríamos ser igual ao tubarão, né? O tubarão perdeu um dente, nasce outro, todas as vezes que ele perder, mas nós não. Nós só ganhamos dentes novos se perder o molar uma vez. Aí nasce os dentes de juízo, que tem a função de substituir o molar, caso você perdeu o molar. 32 dentinhos lindos, maravilhosos na boca, e a criatura põe o alimento na boca, e engole. O estômago, que não tem dente, é obrigada a dissolver todas essas coisas, e aí a pessoa diz assim, eu tenho dor de estômago, eu tenho enjoo, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera. Lógico, criatura de Deus, você não mastiga. Como é que nós devemos mastigar? Hoje é bem didático a coisa. Eu estou falando de confiança, viu, Iracema? O primeiro passo da autoconfiança é a autoestima. Pus o bolo alimentar na boca, mastigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, e aí eu posso pensar se ele está degustado o suficiente para engolir. Se é um alimento duro ou se é uma carne, precisa mastigar 30 vezes. Tem alguma criatura presente aqui que mastiga 30 vezes? Tá com dor de estômago, pega uma banana bem madurinha, corta a banana, coloca na boca, mas abre a banana 10 vezes de cada lado, ela vira um mingau na sua boca. Você engole esse mingau, 1 hora depois você não tem dor de estômago. Ai, Sônia, é úlcera que eu tenho. Eu pego uma batata inglesa crua, descasco, lavo bem lavadinha, pego um pedaço e mastigo 32 vezes o pedaço. Eu faço um mingau e engulo, ela refrigera todo o seu estômago, diminuindo. E para curar definitivamente, você vai de manhã em jejum, suco de couve com maçã, ou suco de couve com limão, ou suco de couve com laranja, ou suco de couve com cenoura. Todas essas opções vai dar um fim na tua úlcera. Aí você vai se sentir aliviado. Qual é a coisa boa de você mastigar desse jeito? Você vai comer menos, vai engolir menos ar, vai engolir menos ar, vai ter menos gases, vai se sentir mais saciado, vai perder peso mais rápido, né, Júnior? Vai perder peso mais rápido, vai se sentir mais feliz, lá no jejum da água, e autoestima. A autoestima lá em cima. Por quê? Eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais tranquilo. A natureza, ela é perfeita, ela foi feita para que o homem pudesse viver nela. E se vocês nunca pararam para pensar na seguinte situação, o Criador primeiro fez a nossa casa, depois fez o nosso sol, a nossa lua, as estrelas, as chuvas, as pedras, a terra, os vegetais, que é o alimento do homem, e depois os animais, e os animais domésticos e os animais selvagens, que eram todos selvagens, o homem que aprendeu a domesticar, e por último, a última sequência é o homem. Por que a última sequência é o homem? Para que ele pudesse tirar da natureza tudo o que ele precisa para a saúde. De vitamina D. Tome 15 minutos de sol entre do meio-dia e as 14 horas.
15 minutinhos de sol sem filtro. Sem filtro solar. Tira o filtro solar, toma o sol 15 minutinhos, saia do sol e bota o filtro solar. Ah, eu preciso de frutas como dos vegetais. E você pode fazer uma salada intermediária, verde bem escuro, verde mais claro e verde bem clarinho. Preciso de vitamina A, todos os brancos. Preciso de vitamina C, todos os amarelos. Preciso de gordura boa, todas as frutas que contêm uma menor quantidade de açúcar. Exemplo, abacate. O Criador separou frutas muito doces, zero de gordura. Frutas muito gordas, zero de açúcar, para que a gente pudesse consumir separadamente para o bom-estar do nosso organismo. O homem que tem uma tendência de fazer as coisas assim, como é que diz? É ilegal, é imoral e engorda. O que ele pega? Imoral e ilegal. Pega açúcar e gordura, mistura os dois e fala, ai, sorvete é uma delícia. É mesmo, mas é um veneno, porque é gordura e é açúcar. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Mas dá para fazer sorvete, principalmente com esse calor que está fazendo agora no verão. Campinas está fazendo 30 graus. Quem mora lá no sul, que eu também já morei, pode chegar a 42. E outro dia estava... a minha prima disse que estava com 42, sensação térmica de 45. Faz um sorvete natural em casa, com as suas frutas de banana, de abacate, coisa parecida. Vai na internet, em vez de ficar vendo TikTok, como é que rebola o quadrado em 6 posições, coloca lá receitas naturais, que é muito mais útil e é muito mais aproveitável. E aprende a fazer um sorvete natural de banana em casa, um sorvete natural de abacate, por aí afora. Entendeu? E aí você fica com a autoestima brilhando, insuportável, divine, poderosa, empoderada. Mulheres do meu Brasil. Mulheres empoderadas não é peito e bunda, que me desculpe esse palavrão. Mas mulher empoderada é ela que está com a autoestima lá em cima. É ela se sentir maravilhosa, extraordinária. Hoje eu comentei com o mentorado. Ter os cabelos brancos hoje é o maior sucesso. No passado era motivo de dar choro, era motivo de chorar, hoje é o maior sucesso, empoderada. Então, empoderada nos cabelos brancos, empoderada nos cabelos brancos, empoderada nas pulgas, empoderada na flacidez, empoderada se está gordinha, porque não é isto que te faz maior ou melhor, o que te faz melhor ou maior é o seu valor. O que você dá para você de valor? Eu sou um diamante puro, ou eu sou, ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Lembra? Tinha até uma música, Maísa. A Maísa tem uma história na minha vida. O meu tio falava assim, que quando ele tivesse um filho, se fosse menina, ia chamar Maísa. A esposa dele ficava assim, Senhor, de misericórdia, que seja menino, porque eu não quero que seja menina, porque já basta ele ouvir. Ninguém me ama, ninguém me quer. Maísa, ninguém sabe quem que é isso, vai ouvir essa criatura. Então, ninguém me ama, ninguém... A gente não tem autoestima. E se a gente não tem autoestima, só um parente, foi menino. Então, não ganhou o nome de Maísa. Então, naquela época não se fazia ecografia para saber ultrassom para saber o sexo do bebê, você tinha que esperar nascer. Então, ela rezou 9 meses a gravidez para ser menino, e foi menino. Mas, então,
a autoestima é uma coisa que é um valor que a gente coloca. Se a gente se autodeprecia, fica difícil de alguém nos valorizar. Falei bastante das mulheres, agora vamos falar dos meninos do meu Brasil. Arrastar chinelão na rua é uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus! Nenhuma mulher acha isso atraente. A mulher olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu. E outra coisa, viu? Mulheres são extremamente observadoras, caso vocês não sabem. A gente fica olhando a unha cheia de fungo, porque o cara nunca teve a coragem de ir numa manicura, numa podóloga, nunca fez um tratamento para aqueles fungos na unha. É assim mesmo, aquele monte de fungo, aquela unha podre dessa altura de largura. Não, é que sabe o que é? É que é isso mesmo, é o sapato fechado, é nada, é fungos. Vai na manicura, vai na podóloga, dá um jeito naquele... Olha lá, o Júnior concordando, dá um jeito naquelas unhas podres, chulé. A mulher, ela olha para o chinelo, ela vê a unha podre, ela vê o calcanhar todo rachado. Eu sou homem, não preciso cuidar do calcanhar. Eu fico pensando, como que uma mulher vai achar um homem atraente com o calcanhar todo rachado? Vai cuidar desse calcanhar. Caso vocês não saibam como que faz isso, coloca uma água bem espertinha numa bacia, com sal grosso, coloca um pouquinho de óleo essencial. Se não tiver óleo essencial, use azeite de oliva. Se não tiver azeite de oliva, ponha óleo de milho, óleo de soja, o diabo do óleo que você tiver na sua casa, na água, deixa o seu pé lá de molho, pega uma lixa, faz uma lixa bem lixadinho, depois pega a hipoglós, aquela pomadinha que a gente usava lá para as assaduras do bebê, um pouquinho de aspirina, dissolve uma aspirina, coloca junto, cicatriza essas feridas, olha lá, vinagre é perfeito, vinagre para tirar chulé, tirar fungos, tal, não dá rachaduras nos pés e deixa esses pezinhos. O pezinho está muito feio, passa um olhinho de noite, pega um hidratante comum, um Nivea. Eu sou apaixonada por Nivea, eu uso Nivea por tudo. Olha, fazendo propaganda da Nivea, mas ela é muito boa mesmo. Toma Nivea, um pouquinho de óleo comum, óleo de amêndoa, olha lá, ó. Olha ele lá, ó. Óleo comum, óleo de amêndoa, óleo de qualquer coisa e coloca, olha aqui, ó, protetor de lábios, ó, nível, tá vendo? Então, o protetor, coloca lá com um pouquinho de óleo, o óleo comum que você tiver, passa nos pés, pega um saquinho de congelado, se não tiver um saquinho de congelado, pode ser um saquinho de supermercado, enrola nesses pés e dorme com ele, põe uma meia e dorme com ele, não importa se está 50 graus, você está querendo ficar lindo, maravilhoso para sua esposa ou para sua namorada. Dá um jeito de colocar a bermuda para cima do quadril, porque nenhuma mulher merece ficar olhando metade do quadril para o lado de fora, porque não é atraente, é ridículo. E se passou de 35, é ridículo 50 vezes. Pelo amor de Deus. Então, coloca a bermuda compridinha, larguinha, o seu tamanho, nada de coisinha apertada dos anos 70, os anos 60, porque está fora de moda, é confortável, mais larguinho. O organismo precisa respirar. Coloca a bermuda, coloca uma camiseta, nada de camiseta regata. Camiseta regata é igual chinela havaiana. Chinela havaiana só no banheiro para você tomar banho. E a camiseta regata só para você dormir, ou para você usar embaixo da camisa. Coloca uma camiseta bonita, bonitinho, coloca um cinto, escove o cabelo, se não tem cabelo, dá um lustre na barba, se não tem barba, passa um perfuminho
e lindo, maravilhoso a desfilar. Não arraste o pé. Ah, é porque eu sou velho. Gente, pelo amor de Deus, você pode ter 150 anos. Ergue o pé. Ninguém merece. Sabe? Eu ando na rua com meu pai, a cada 5 passos eu falo, ergue o pé, senhor Levantino. Meu pai chama Levantino. Ergue o pé, senhor Levantino. Ele dá mais 5 passos. Ergue o pé, senhor Levantino, porque fica arrastando. Ninguém merece um treco desse. Perfume, homens de Deus. Use um perfume. A mulher gosta de um cheirinho gostoso. Escove o dente 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 25 vezes se tiver halitose. Se não sabe o que é halitose, é mau hálito, que ninguém merece. Todo mundo tem halitose, principalmente se ficar muito tempo e se mastigou errado. E se entenderam? Homens, sejam gentis. No restaurante, senta de frente com a sua esposa e não de lado, para que vocês possam conversar, para que vocês possam olhar um para o outro. É comum você ver casal, a mulher está sentada aqui olhando o paraíso do lado direito, do lado esquerdo, minha mão esquerda, e o homem olhando para o paraíso do lado direito. A gente não tem a mínima ideia para onde que a pessoa está. Senta de frente um para o outro, conversa, dá risada. Puxa a cadeira para que a sua esposa, a mulher da sua vida, a mulher que te faz companhia, possa sentar-se elegantemente. E já aproveito e falo, mulheres do meu Brasil, quando vai sair do carro, principalmente se estiver com vestido curto, pelo amor de Deus, abre direitinho a perna, coloque a perna, não a porta, coloque as 2 pernas para o lado de fora ao mesmo tempo, encontre o chão e saia. Não abre uma perna, depois a coisa que é ridículo, é horrível, é falta de classe, não tem jeito. A pessoa olha e fala assim, essa pessoa aí não é gente. Aí a pessoa te trata mal, aí a sua autoestima vai aonde? Lá embaixo. Lá embaixo. E isso daqui é uma introdução para a autoconfiança, que é o tema que a Iracema pediu. Então, eu estou deixando vocês autoconfiantes. Jogue as 2 pernas para fora e saia em diagonal. Quando vai entrar no carro, a mesma coisa. Primeiro, sente no banco a diagonal e depois coloque as 2 pernas dentro do carro. Caso vocês não saibam fazer isso. Classe é tudo em todos os lugares, por favor. No restaurante, o homem está conversando com você, está contando uma história, olhe nos olhos. Cadê acho que ela saiu. Eu ia tirar um sarrinho nela agora na Ana Laís. Ouça o que a pessoa está te dizendo. A pessoa está falando alguma coisa para você e você está só pensando, eu vou falar isso de resposta, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Você nem ouviu o que a pessoa falou, porque você está argumentando na sua mente o que é que você vai responder. Esqueça, preste atenção, ouça o que a pessoa está dizendo, vamos fazer de conta que a Iracema está falando para o marido dela, lindo e elegante, que ele está precisando, os 2 estão precisando de uma férias, de viajar um pouco, porque eles se dedicaram a vida toda aos filhos e etc. Aí o marido dela está pensando assim, nossa, tomara que acabe esse jantar logo, porque aí depois eu tenho futebol, depois... Como que a Iracema vai se sentir? Muito ruim, muito mal, muito baixa estima. Ou então você vai para um restaurante, você convidou a sua esposa para jantar fora e está lá no celular. A próxima geração vai nascer tudo com o pescoço assim. Gente, celular você olha quando não está acompanhado, você olha no celular quando você não está trabalhando, você precisa estar num restaurante. Você está na sala da sua casa, conversando com seu marido conversando com você, largue o celular, desligue a televisão,
converse olhando nos olhos, conta história, dá risada. Olha, eu fiquei... Hoje, o Torinho chegou, como eu disse, para quem não chegou e foi pegar o aspirador de pó, vou passar o aspirador de pó, ele passando o aspirador de pó, e eu falei, eu vou tomar banho, e aí eu saí do banheiro e a gente conversando, ele passando o aspirador de pó e a gente batendo papo, coisa parecida. Olha, isso é uma alegria, isso é um bem-estar. Ele não estava sentado lá no sofá olhando futebol, ele estava colaborando com a limpeza da casa. Depois ele foi fazer um sanduíche que eu já descrevi, um lanche que eu já descrevi. Que delícia, que bem-estar, que alegria. Isso dá autoestima, você sente-se estimulado. Meu marido chega em casa e ele me faz feliz. Eu fico feliz quando meu marido chega. Eu fico feliz quando eu vejo a minha esposa. Eu fico feliz quando as coisas acontecem. A gente precisa aprender isso. Com filhos, com pais, com esposa, com esposo. Ter a autoestima, ela começa a dar a sustentação para a sua autoconfiança. A autoestima é o valor de si mesmo. E não deixar ninguém desvalorizar isto. E aí uma pessoa me disse assim, um mentorado me disse assim, Sônia, acontece o seguinte, o meu marido fala uma coisa tipo assim, nossa, você é muito burra mesmo, você é muito tapada mesmo. Olha, senhores do meu Brasil, homens do meu Brasil, você pode até pensar que a sua esposa é muito boa, muito tapada, mas não diga não. Se pensar, agora eu vou citar Jesus, se pensar que você já pecou, já desviou o alvo, imagina se você falar. Então, imagina se você falar. E aí, eu não falo nada, eu fico chorando, eu fico sentindo mal. 3 dias depois, eu penso assim, nossa, eu poderia falar isso para ele. Só que agora a gente já está num outro momento, numa outra situação, e não faz mais sentido eu falar aquilo. Como que eu faço? Eu falo o seguinte, treina, você está trabalhando, e você treina assim, quando o meu marido me chamar de burra, o que eu devo falar para ele? Eu vou falar isso, vou falar aquele outro, vou falar aquele outro, e vai treinando. Porque quando essa criatura falar assim, você é muito, muito burra, né? Ele vai falar, você pode responder, por exemplo, nossa, meu lindo, até que enfim você descobriu a qualidade do pasto. Não existe, gente, não existe um lugar onde 2 pessoas estão... Burro vive aonde? No pasto. Se você está achando que a sua esposa ou seu marido é burro, igualmente você, até que, enfim, você descobriu a qualidade do pasto. O que você quer dizer com isso? Se eu sou burra, você também o é. Porque se eu estou com uma pessoa que eu acho que é burra, que fere o meu caráter, eu também sou. Porque se eu acho que eu mereço uma coisa melhor, por que eu não estou com outra pessoa? Quando a gente trata igual para igual a ofensa que nós recebemos, as pessoas param de fazer isso. E antes que alguém pense assim, Sônia, mas isso não é falta de caridade? Ser bom, gente, é uma coisa. Ser trouxa é outra coisa. Muito diferente. Você pode mandar, você pode dizer, por exemplo, para uma pessoa, o que eu disse uma vez, e ela disse para mim assim, nossa, você parece que é tão boa, mas com essa qualidade de resposta você vai para o inferno. Eu vou feliz, porque você não vai estar lá. Então, ela levou 2 vezes, né? Então, para pensar na seguinte coisa, a pessoa estava me insultando mesmo. Aí eu disse para a pessoa assim, nossa, parece-me, a Elaine vai gostar dessa, porque ela conhece bem esse tipo de criaturinha que eu vou falar. Parece-me que você tem o miolo
o integrante, o recheio da moela na cabeça. Eu acho que ele demorou um mês para descobrir o que é que tem na moela de uma galinha, mas foi isso que eu disse para ele. Então, depois, quando ele disse que, nossa, mas você pode ir. Oh, gente, as pessoas adoram dizer para nós que nós vamos para o inferno. Eu tenho uma tia que uma vez disse a seguinte coisa para mim: Sônia, por que você não morre logo? Não, assim, Sônia, por que você não escolhe logo se você quer ir para o céu, se você quer ir para o inferno? Fica com esse morre, não morre, morre, não morre. A minha tia, né, Ivone? A minha tia é igualzinha, né? Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Por que você não escolhe logo se você quer ir no inferno ou quer ir no céu? E morre logo. Eu olhei para a criatura, assim, a Ivone, minha filha, então ela sabe de qual tia que eu estou falando. Eu olhei para ela assim, falei assim, o problema não é a minha indecisão. O problema é que quando eu acho que você vai para o céu e eu escolho o inferno, você dá uma dessa e eu sei que você vai para o inferno e eu vou ter que escolher o céu. Então o problema não sou eu, o problema é você. Nunca mais, nunca mais. Você entendeu? Então, ser bom é uma coisa, ser trouxa do outro é outra. E quando a gente é trouxa da outra pessoa, a nossa autoestima começa a descer. Porque a pessoa está colocando craca. Se vocês não sabem o que é craca, craca é um mollusco minúsculozinho, pequenininho, que dá no convés, como é que chama o negócio do navio? O piso do navio, não sei como é que chama aquilo lá. Você sabe, né? No casco do navio. Então, esses molúsculos vai grudando no casco do navio, vai grudando, ele forma uma crosta, e essa crosta pesa tanto que começa a dar problema no navio. É por isso que os navios vão para o estaleiro para limpar essa craca, esse molusco, chama craca mesmo, esse molusco do fim do casco. Quando a gente aceita os insultos das outras pessoas, insultos imerecidos, quando a pessoa está querendo depreciar a sua pessoa, quando a pessoa está querendo desvalorizar a sua pessoa, quando a gente aceita, é essa craca, é esse molúsculo grudado na gente. A gente vai ficando tenso, pesado, baixa autoestima, triste, começa a aparecer doenças na gente, a gente começa a ter insônia, dor de cabeça, dor de estômago, aumento de peso ou perda excessiva de peso, pode acontecer as duas coisas, diarreias, intestino preso, dores musculares que não têm fim, tudo isso é resultado da atuação da outra pessoa em cima da gente. A gente acha que está doente fisicamente, mas a gente está doente mentalmente. E essa doença mental é induzida pela outra pessoa. Por isso, mais uma vez, relembrando Jesus, ele dizia que era para cuidar dos nossos pensamentos, vigiar, porque eles podiam sim danificar a outra pessoa. Quando a pessoa fala uma coisa para nós, meio que na crítica, e é uma verdade, a gente tem que reconhecer. Dói. A pessoa poderia falar de uma maneira mais agradável, mas dói. Então, por exemplo, uma maneira agradável de falar, o Toninho tem uma maneira agradável de falar para mim uma coisa assim que eu faço errado. Ele fala assim, minha lindinha, se der 2 tartaruguinhas para você, uma escapa e a outra fica grávida. Ele está dizendo que eu sou aleatório, mas ele está falando de uma maneira que faz eu rir, e eu procuro corrigir. Ele está me avisando, de novo você está lenta aí na coisa. Ou então, quando eu estou dirigindo, vocês não acreditam, mas ele diz que eu sou aquela Hulk da Locademia de Polícia. Quem que lembra daquele personagem?
Eu não dirijo fazendo assim, mas eu dirijo lentamente. Mas eu dou risada das brincadeiras dele. Ele está mostrando que eu preciso ganhar mais habilidade. O treino constante, essa semana ele disse para mim, você está ficando... Essa semana não, ontem. Ontem foi o dia do lixo, e aí a gente foi comprar pastel. Eu comprei pastel de vento, viu, Elaine? Nada de pastel de queijo. Comprei pastel de vento, é só a massa do pastel, sem recheio. Porque só hoje que eu quebrei a dieta comendo ovo, mas antes eu comi pastel de vento. Aí, quando a gente voltou, eu que estava dirigindo, ele disse para mim assim, você está ficando habilidosa, está se saindo muito bem. Então, olha que gostoso a pessoa dizer que você está ficando habilidosa naquilo que você está fazendo. Então, a gente pode, quando a gente tem um problema, a gente pode sim fazer uma crítica construtiva, mas vamos falar de uma maneira educada. É muito mais bonito, por exemplo, vamos fazer de conta que eu quero falar uma crítica construtiva para a Silvana. Não, vou escolher a Silvana, não, que ela está fechada. A Ivone, que é minha filha. Quero fazer uma crítica construtiva para a Ivone. É melhor eu chegar para ela e falar assim, minha filha, você já prestou atenção que você está fazendo isto errado? O que ela vai dizer? Ela vai falar assim, Soninha, eu não tinha percebido. E ela vai corrigir isso. Do que eu chegar e dar um berro, chamar de besta, chamar de burra, chamar de, como é que a minha mãe chama? Jaguara, que é uma coisa lá do sul, de jaguara. Eu cresci ouvindo que era uma jaguara. Quer dizer, lendo, né? Lendo, né? Porque, ai, você não... Jaguara, o que é uma jaguara? Né? Então, isso é coisa de gaúcho, viu, Iracema? Então, os filhos ou cresciam ouvindo isso. Então, agora, se a pessoa chegar e falar assim, olha, você está fazendo isso errado, a pessoa vai modificar, a pessoa vai fazer diferente. E mais uma coisinha para a gente finalizar. Critique. Critique quando necessário no privado, pelo amor de Deus. No privado. Em público você elogia. Em público você elogia. No privado você chama a atenção. Mais uma vez, lembrando o mestre de Nazaré, conhecido como Jesus ou Cristo, ele ensinou que quando a gente tinha alguma coisa com o nosso irmão, nós deveríamos chamar ele no particular. Chamar no silêncio, chamar no particular, chamar no individual, chamar no nosso quarto e falar com ele. Era para levar em público só se ele não ouvisse, só se ele não entendesse, mas é em particular que a gente chama atenção. Então, nada de no bar gritar com o marido, nada de gritar no estacionamento do shopping, nada de gritar no estacionamento do seu condomínio. O Carlos e a Zaira, que mora numa esquina movimentada, nada para gritar no portão para que todo mundo passe. Veja, tá? Então, deu um acesso de loucura, dá um acesso de loucura no privado, no particular. Por favor, que ninguém merece ser maltratado. Deus, o Criador, não maltrata as suas criaturas. Ele deu uma casa linda para a gente morar. Deu os vegetais para que nós tivéssemos uma vida saudável, todo tipo de vegetal para que nós tivéssemos uma vida saudável, deu os animais para que nós tivéssemos um estado de amor incondicional, que é só com eles que a gente tem, porque com os homens a gente ainda está ajustando, podando arestas, né? Então, ter os animais para nos fazer companhia silenciosamente, eles escutam o que nós falamos e não podem revidar, apesar que eu já conheci animais que morderam os seus proprietários porque eles estavam extrapolando, né? Então, os animais, e por fim,
o próprio homem para viver em paz e feliz. Voltando à nossa escola, a nossa casa merece o nosso melhor. Os nossos familiares também merecem o nosso melhor. Mas, acima de qualquer coisa, nós merecemos o nosso melhor para nós mesmos. Então, a autoestima é valorizar a joia que somos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Você deseja ter uma vida leve e equilibrada? Venha conhecer o nosso canal Sonho Divino, com as lives semanais do programa Viva a Vida, onde eu trago conteúdos para essa leveza. Lembrando que nós devemos ter a leveza de uma pena e o peso do universo. Tenha esse autoconhecimento. Conheça o nosso canal Sonho Divino. Se inscreva neste canal, ative os sininhos para receber as nossas notificações, as nossas lives novas. Não se preocupa, é só uma live por semana, não mais do que isso. Compartilhe com seu amigo, com seu familiar, com aquela pessoa que você conhece e que tem problemas emocionais, medo, insegurança, insatisfação consigo mesmo. Venha para Viva a Vida.